O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. A Carteira, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi só obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida na solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se, começou pelas contas de lojas e armazéns, passou ao empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. "A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perder ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa à reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada, ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios, não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 ou 4, e depois ia ouvir os trechos de música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. "Nada, nada." Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria, mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis e toca a trabalhar, a esperar, a gastar, a pedir fiado ou emprestado para pagar mal e a más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. A rigor, o credor não lhe punha faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao entrar pela rua da Assembleia, que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando até o Largo da Carioca. No largo parou alguns instantes, enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana.
Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula e ainda sem saber como, entrou em um café, pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e essa era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achara. Não lhe perguntava com um ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar a mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-lo, mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegava mesmo a dizer-lhe que se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregá-la, insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais, segundo menos 600. Era a dívida paga, eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentação de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois de paga a dívida, adeus, reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira com medo de a perder, tornou a guardá-la, mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos, mas porque não havia de crer neles, e voltava ao dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolvia o contrário, não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e por fim um cartão de visita. Leu o nome, era do Gustavo. Mas então a carteira? Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia duvidar, era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito, e naquele caso doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esboroou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando a casa, já ali achou Gustavo um pouco preocupado e a própria Dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso, não te falta nada? Falta minha carteira, disse o Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém achou? Achei-a eu, disse Honório, entregando-lhe. Gustavo pegou nela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas vasculhaste-a? Não, achei os teus cartões de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler
e estendeu-o a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, o rasgou em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.